O minimalismo não é uma escola ou um manifesto, nem mesmo um padrão. É uma série de movimentos artísticos e culturais em diversos momentos do século XX e que tem em comum criar uma expressão estética com base no uso de poucos elementos fundamentais. Esses movimentos influenciaram as artes visuais, o design, a música e se inserem num contexto de avanços tecnológicos, sobretudo na indústria de materiais. Podemos observar o minimalismo em peças de teatro, no cinema, na literatura, em projetos automobilísticos e até mesmo na linguagem. E essa apresentação vai tratar justamente sobre o minimalismo nas artes plásticas, que nós podemos inclusive entender como sendo uma reação ao expressionismo abstrato. Mas antes de falar de minimalismo, vamos falar um pouco sobre o que foi esse expressionismo abstrato. Alguns podem perguntar qual a sua influência, então, nos movimentos minimalistas. O expressionismo abstrato foi um movimento artístico tipicamente americano e teve seu auge logo após o término da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo especificamente americano, o movimento atingiu influência mundial, colocando Nova York no centro do mundo artístico. Lembrem-se que, antes, Paris era a capital artística. Alguns autores, inclusive, chamam esse movimento de Escola de Nova York. Ao compreender o expressionismo abstrato, poderemos compreender melhor o que foi o minimalismo. O expressionismo abstrato ele tentou combinar a intensidade emocional do expressionismo com uma estética totalmente antifigurativa. De certa maneira, eles fizeram uma reação ao figurativismo do futurismo e do cubismo sintético. Vários autores ficaram conhecidos como expressionistas abstratos. Nós destacamos aqui, para vocês terem uma ideia, Pollock. Uma das características desse expressionismo é desmistificar o trabalho do artista tradicional. Por exemplo, desmistificar a ideia de que o pintor realiza sua obra em um cavalete. O Pollock, ele expressa muito justamente essa ideia do expressionista de que ele deve focar nas emoções, nas expressões humanas, porque isso é que seria a base para a criação artística. Então nós podemos dizer sim que o expressionismo abstrato ele é rebelde, ele é anárquico, ele é de alguma maneira nihilista, ele não acredita em crença, ele não acredita em verdades, ele não acredita em valores inúteis, tradicionais. Então é muito interessante observar que o minimalismo, surgindo como uma reação ao expressionismo abstrato, é justamente numa discussão em que você tem um comportamento extremo, radical e às vezes revolucionário. A imprensa tratava o movimento expressionista como sendo a atuação de qualquer artista trabalhando em Nova York que pudesse no seu trabalho delirar e de modo que não respeitasse regras mínimas do figurativismo. Pois bem, os artistas minimalistas vão se apresentar justamente como uma reação a essa arte expressionista abstrata. O minimalismo, na verdade, também pode ser entendido como sendo um conjunto de manifestações artísticas. Teve forte influência na pintura, nas artes visuais, na escultura. Acontece que o minimalismo ele não está despregado do seu contexto histórico, que é um momento, década de 60, de grande efervescência cultural. Há muitas manifestações de contracultura. E isso é interessante porque é como se toda a sociedade artística estivesse contestando aqueles padrões repetitivos, tradicionais que até então dominavam, não só as galerias, mas o mercado de arte. Os minimalistas buscavam, através da redução formal e da produção de objetos em série, transmitir ao observador uma percepção nova do ambiente, onde tanto a obra quanto o próprio espectador estivessem inseridos. Nesse sentido,
A arte minimalista é uma arte simultânea, porque há, no mesmo instante da observação, a presença do objeto se consolida na presença do próprio espectador, que passa então a fazer parte do ambiente. Escolhemos uma obra de Donald Judd para estudar. Contudo, não é possível esquecer as obras de Dan Flavin, cujos tubos luminosos modificam o ambiente de uma galeria. Esses tubos nos dão uma ideia de série, uma ideia de continuidade e, ao mesmo tempo, participam do próprio ambiente em que você está caminhando, observando, sendo iluminado. Há um caráter geométrico com forte influência construtivista. Você vê, inclusive, que os espaços entre as luzes são os mesmos espaços. É um aspecto limpo, é um aspecto clean, há um sentido de limpeza formal, e isso, sem dúvida, nos dá uma ideia de continuidade. Nós podemos dizer que um dos intuitos dos artistas minimalistas é justamente negar a arte cartesiana, é quebrar barreiras entre a tipologia, entre o que é pintura e o que é escultura. Discute-se, inclusive, por que não ter alguma coisa que não é nem pintura e nem escultura? Vários artistas participaram desse movimento. Nesse sentido, vale a pena a gente conhecer a canadense Agnes Martin, cuja obra nós apresentamos, é uma obra sem título de 2001. Também vale a pena nós conhecermos o francês Martin Barré, com a sua obra sem título, que é uma obra bem interessante. E também vale a pena conhecer o escocês William Turnbull, em que ele fez a obra Idol 4, que é uma escultura. Vocês percebem que a produção desses artistas, em geral, tendia a ultrapassar os conceitos tradicionais sobre a necessidade do suporte. O que eles buscavam? Estudar as possibilidades estéticas de composição, não através de uma pintura ou escultura, mas a partir de estruturas que poderiam ser bi- ou tridimensionais, tanto que eles chamavam essas estruturas de objetos. E também de não objetos, porque eles não são objetos úteis, eles não são objetos com uma função, eles não são objetos para você sentar, para você tocar. E as instalações minimalistas são instalações em que você participa delas. No entanto, não há a intenção deles terem uma função junto ao espectador da obra. Vários artistas do minimalismo são importantes. Nós escolhemos para fazer a análise de uma obra do americano Donald Judd. E quais eram as preocupações do Judd? Ele procurou superar o caráter representativo, ilusório, simbólico da pintura. Daí porque ele se dedicou exclusivamente à escultura. O seu interesse estava na tridimensionalidade da escultura e na relação que os objetos estabelecem com o espaço e com o chão, o solo. Nesse sentido, há uma radical simplificação das formas, dos materiais e também das cores. Judd queria acentuar as qualidades físicas e plásticas, sem imitar ou expressar nada além da realidade física e sensível das suas formas. Ele imaginava que era necessário haver uma redução da experiência visual, principalmente a experiência visual da arte figurativa. Então, ele propõe uma redução expressiva e formal. Ele quase que elimina o contato direto do artista na produção das peças. Inclusive, como curiosidade, é interessante saber que muitas obras eram feitas inteiramente nas fábricas. O artista projetava, mas não executava a obra. E nesse sentido, e nós já colocamos isso no início, há um contexto de grande avanço na tecnologia dos materiais, e nós sabemos que para esse artista, os materiais mais nobres eram o ferro, o alumínio, a madeira. E nesse sentido, quando se fala em madeira, a gente fala principalmente em madeiras
em placas industrializadas. E isso é muito interessante porque não se pode entender a obra do Donald Judd se você não entende as características próprias do material que ele utilizou nas obras. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é justamente a série de esculturas que são designadas como pilhas. É uma repetição vertical de caixas retangulares ao longo de uma parede. Essa ideia de composição é recorrente nas obras de Judd. Há uma serialidade, combinação de poucos elementos e a variação sempre de figuras bem simples. Essas esculturas hoje, estamos vendo aí na imagem, também inspiraram peças de mobiliário e instalações decorativas. O que é interessante é saber o seguinte, mas o que é essa pilha de Donald Judd? É uma série de caixas metálicas retangulares idênticas, dispostas uma sobre a outra, como se fossem prateleiras, fixadas na parede. A obra representa e demonstra o interesse dele pela geometria enquanto sistema organizacional. Cada prateleira, em formato retangular, tem o mesmo tamanho e a distância entre as prateleiras é exatamente a mesma, uma da outra. Forma, assim, uma composição harmônica. É uma ideia que você não tem o sentido de hierarquia. É um conjunto em que não há hierarquia entre as prateleiras. Tem um caráter prático, imediato, claro, porque você olha e vê que é uma série de prateleiras. O todo é importante. Você, quando olha para essa instalação, você vê o todo. Você não fica observando cada prateleira. Essa obra de arte, podemos dizer que ela tem como tema a expressão artística em si. É um valor estético mais simples. Não há aí uma ideia de se mostrar a perícia, o esforço, a inspiração do artista. Nada disso. É interessante destacar que Judd acreditava que as suas obras não deveriam ter um título, justamente para não sujeitar o espectador a uma definição ou a uma história prévia. Ele também imaginava que as obras deveriam se basear em estruturas geométricas compostas por materiais industriais. E aí nós já falamos algumas, mas vale a pena incluir também o acrílico, o latão, o aço inoxidável. Judd imaginava que as obras não deveriam deixar transparecer os gestos ou o manuseio do próprio artista. As obras também não deveriam ser tipificadas. Isso quer dizer o quê? Para ele, não se tratava de definir a obra como uma pintura ou uma escultura. Essas obras eram, de fato, alguma coisa diferente. Elas tinham características de obras em série. E aí você pode se questionar se isso é uma crítica ou não a esse tipo de sociedade que está acontecendo na década de 60, uma sociedade de consumo, em que você tem a série como uma questão muito importante na indústria. O Judd também pensava que as obras deveriam ter um padrão para que não apresentassem subjetividade. Elas deveriam ser vistas como um todo unitário, na qual a cor, a forma, a superfície são apenas componentes de uma visão geral da obra. As obras deveriam dar um sentido de ordem, de processo de realização. Paloma Carvalho, em artigo intitulado A Cor na obra de Donald Judd, publicado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, afirmou que esse chamado mil alumínio, que é um alumínio puro, sem nenhuma camada de proteção, é a forma como o alumínio é prensado e transformado em chapa industrial. Este é o material utilizado nas 100 peças instaladas e que nós chamamos de a pilha. A ausência de qualquer camada de proteção no material produz uma reflexividade única. É uma característica, inclusive, que pode dar à obra uma certa fragilidade.
Apresentado o autor, apresentada a obra, é claro que nós precisamos questionar determinadas questões. Uma dessas questões se refere ao fato de que o espectador tem ou não tem condição de captar alguma mensagem sobre a criação. Em que medida a obra impõe determinado olhar para a arte? É uma instalação ambiental. Por isso, em que medida o espectador que está no ambiente faz parte da própria instalação? Por isso, reduzir a obra escolhida a uma simples série de itens empilhados desmerece completamente a ideia do autor. Na verdade, Judge achava que a obra, de fato, apresenta uma ordem que é confortável aos olhos, indica uma limpeza dos elementos supérfluos e, com isso, buscava-se, assim, aqueles elementos fundamentais da arte. Nesse sentido, apesar de Judge desejar uma eliminação da participação do sentimento do artista na percepção da obra, será que ele não acabou nos impondo um olhar seriado, ordenado, um olhar que tem um sentido de progresso das formas? Esse sentido clean da obra não acaba sendo uma imposição do autor ao nosso próprio olhar como espectador? Será que, em certa medida, a obra não acaba nos proibindo de criar mentalmente nuances visuais? Essa é uma questão interessante. Por isso, numa percepção visual, é possível sim afirmar que o autor acaba por nos impor um modo de ver a obra. É uma maneira de se definir previamente, de modo controlado, como o espectador vai ver a obra. Então, acaba que a própria obra vai de contra o que o próprio autor dizia no seu discurso de fundamentação da sua produção artística. Ao olharmos, ao termos a experiência visual, e quando a gente compara as medidas da obra, a pilha, com o tamanho de um homem médio, é que você percebe que a instalação é de uma grandiosidade. E será que essa grandiosidade, comparando-se o tamanho da obra com o tamanho do homem médio, também não é uma mensagem que o autor insiste em negar que propiciou? Então, apesar de Judge desejar um sentimento limitado ao momento da observação, sem maiores considerações, será que de fato a obra nos impõe a ideia de que nós podemos mais? Nós podemos imaginar uma série contínua que não está ali? Daí é que eu trago para vocês esse questionamento. Paradoxalmente, a ideia de Judge, uma ideia radical, de que o pensamento ou a emoção do artista deve estar ausente da obra, paradoxalmente, essa ideia se enfraquece quando a obra nos permite que a gente tenha devaneios sobre a possibilidade de progressão da pilha, sobre a iluminação ambiental, sobre o metal. Então nós podemos dizer que a intenção dele, que está presente na obra, no sentido de nos dar uma ideia de limpeza, de ordem e de completude, é sim também uma narrativa. E ao tentar se distanciar da obra, ele acabou se inserindo completamente na obra. E aí vem o questionamento final do nosso trabalho, que é: e como o divaneio que nós podemos ter, é nosso direito, esse devaneio com base numa serialidade, será que também não é resultado da ideia de que, por mais que você queira isolar a obra de seu ambiente, o artista está mais do que nunca presente com a sua ideia de limpeza, de ordem, de serialidade, de grandiosidade? Fica aqui a pergunta.